Então a gente entende que muitas vezes a vitória da igreja não está na vida, a vitória da igreja está na morte. Que muitas vezes a vitória da igreja não está em acontecer coisas boas, mas acaba vindo através de coisas ruins. O que Jesus estava dizendo para eles era: se vocês permanecerem firmes até o final, aí ele diz, então você terá vencido. Meus irmãos, no versículo de número 8, a gente vê Jesus se apresentar como aquele que foi morto e reviveu. No versículo de número 9, nós vemos Jesus se apresentando como aquele que conhece. E ele explica o que ele conhece. Ele diz: eu conheço as tuas obras. E além disso, ele diz que conhece o estado em que a sua igreja está. Ele diz que ele conhece exatamente o que a sua igreja está passando. No versículo de número 10, Jesus, ele se apresenta para a igreja como aquele que sabe exatamente o que vai acontecer no futuro. E por saber o que vai acontecer no futuro, ele então dá uma palavra de fortalecimento, vamos dizer assim, ou de encorajamento para a igreja. Ele diz que eles precisariam não temer, que eles precisariam ser ainda mais fortes, que eles precisariam ser ainda mais corajosos. Por quê? Porque mesmo ele conhecendo exatamente o que aquela igreja estava passando, ele diz para a igreja da seguinte forma: olha, nada temas pelas coisas que ainda há de padecer. Ele se apresenta para a igreja e diz: eu sei o que vocês estão passando, mas eu ainda tenho uma palavra para dizer para vocês. Tenham coragem, porque vocês ainda vão padecer algumas coisas. Além do que está acontecendo, algo a mais vai acontecer com vocês. E aí a gente entende o porquê que muitas vezes a gente passa por tribulações, passa por situações e Deus não nos livra, porque Deus não livrou essa igreja. A gente entende que essa situação da gente passar por adversidades, e Deus, mesmo vendo todas essas adversidades, Ele muitas vezes não nos livra. Pelo contrário, Ele diz: vocês vão passar ainda por coisas piores. Há momentos que acontecem exatamente desta forma, em que a gente está passando por uma situação e a gente imagina: Deus vai vir ao meu socorro. E às vezes Deus se apresenta assim, mas diz para a gente: olha, é necessário que você passe por isso, e coisa pior ainda há de vir sobre a vida de vocês. Mas aí no versículo de número 11, ele diz o que? Ao que vencer. Ao que vencer. Olha o que ele diz: ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Então, às vezes a gente percebe que o vencedor não é aquele que conquista grandes coisas, mas muitas vezes o vencedor é exatamente aquele que passa por grandes dificuldades e ainda assim não nega o nome de Jesus. Esse é um vencedor aos olhos de Deus. E às vezes a gente nega o nome de Jesus por tão pouco. Nós negamos por tão pouco. Mas olha a recompensa que ele diz que dará: ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. Porque pior do que morrer nesta vida
é morrer depois desta vida. Como assim, pastor? É exatamente isso. Nós passaremos pela morte aqui nesta vida, e passaremos por uma segunda morte depois desta vida. É exatamente isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a condenação que vem depois dessa morte, a Bíblia considera como uma segunda morte. O que Deus está falando para a igreja é: se vocês vencerem, ou seja, se vocês morrerem, mas não negarem o meu nome, eu prometo a vocês que na outra vida vocês não sofrerão o dano da segunda morte. Vocês viverão para sempre. Por que ele está falando isso? Porque, por exemplo, por 2 ocasiões, as pessoas daquela cidade, da cidade de Esmirna, pegaram 1.200 crentes e lançaram esses crentes do alto de um morro, e todos morreram. Numa segunda ocasião, no mesmo lugar, eles lançaram 800 crentes de cima de um morro, e todos morreram. É esse tipo de tribulação que ele está falando, que os crentes estavam morrendo por não querer negar o nome de Jesus. Não era uma tribulação porque perdeu o emprego, porque não tem um carro bom. Não, era uma tribulação por conta da morte. Era esse tipo de tribulação. O próprio pastor desta igreja, conhecido como Policarpo, foi discípulo do apóstolo João, era pastor desta igreja. Esse pastor, ele morreu queimado vivo, já era idoso, tinha aproximadamente quase 90 anos, e mesmo assim ele morreu queimado. Entende? Então era esse tipo de tribulação que a igreja estava passando. E aí Jesus se apresenta e diz: eu conheço a tribulação que vocês estão passando, eu sei o sofrimento que vocês estão passando. Então entende a diferença do que acontecia no passado para as coisas que acontecem no dia de hoje. Os membros daquela igreja, na sua maioria, eram crentes pobres, era formada por escravos. E além disso, tinham aqueles que tinham as suas propriedades, porém eram confiscadas pelo governo. Perseguição. Tomava as propriedades dos crentes. Eles não conseguiam, por exemplo, comprar e nem vender. Por quê? Era tempo de perseguição. Ninguém queria vender para os cristãos. Aqui, principalmente da igreja de Esmirna, ninguém queria vender. Eles não podiam sair à rua, porque senão morriam. Se soubesse que era cristão, pronto, acabou, morria. Então tinha dificuldade para vender, tinha dificuldade para comprar. Já era escravo, estava vivendo abaixo da linha da pobreza. Era pior que um mendigo aqui da Praça da Sé. Era pior. Era essa pobreza que a igreja de Esmirna estava enfrentando. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. O que é tentados? É como provados. Veja, o que Jesus está dizendo é: o diabo vai lançar vocês na prisão, para que vocês sejam tentados, provados. Em que sentido? Coloque-os na prisão, deixe-os lá, e vamos ver quanto tempo eles aguentam ficar sem comida e sem bebida, até que eles morram. Vamos ver se na prisão eles não vão retroceder e vão negar o nome de Jesus. Era isso que Jesus está dizendo. Eles vão lançar vocês na prisão esperando que vocês retrocedam. E aí ele continua: e tereis uma tribulação de 10 dias. E ele continua dizendo o quê? Ser fiel até a morte. Pastor, depois de tudo isso, pastor, o senhor pede para que eu tenha ânimo? Claro! Se os crentes dessa igreja sofreram todas essas coisas e ainda tiveram ânimo
para prosseguir até a morte, por que você não pode ter ânimo, irmão? Ânimo! 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 É claro que precisa ter ânimo. Fé. Jesus está conosco. Jesus está com a sua igreja. E nada vai acontecer além daquilo que Ele já tem determinado para a sua igreja. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.